Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar de Vivara, a empresa da área do varejo. Normalmente o varejo é uma área ali que apresenta ações bastante complicadas, né? A gente pode ver aí recentes casos aí, né? Americanas, Via Varejo, Magalu. Mas é um público, a Vivara tem um público bem diferente, né? Um perfil bastante diferente. Vamos conhecer os seus resultados, avaliar os seus principais números e comparar ela com outras empresas do varejo em geral no Brasil, para no final a gente avaliar aí seus principais pontos fortes, seus pontos fracos, né? E entender se essa ação vale a pena ser investida ou não, né? Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer algumas notícias recentes, né, que envolvem aí a ação da Vivara, né? Ah, uma delas, né, a gente vai ver um pouco mais adiante, né? A empresa tem feito uma expansão significativa aí na sua rede de lojas, né? Só no mês de junho ela abriu 7 novas lojas no Brasil. Mais uma outra notícia falando da carteira de small caps, né? Então, a empresa ela tem aparecido em diversas carteiras, né? Diversas reportagens envolvendo aí investimento em small caps. E outra, né? Chamando a atenção para o fato de ela ser uma empresa voltada para a moda, mas num setor que não depende do clima, né? A gente teve uma situação atípica esse ano, né? O frio do inverno não veio tão cedo, né? E a gente percebe aí que diversas varejistas aí de moda, principalmente, estão com os estoques um pouco mais elevados por conta dessa situação, né? Vamos, diferente desse tipo de situação, a Vivara vende um artigo que praticamente independe do clima, né? Você usar ou não, né? Vamos começar falando de alguns dados financeiros, né? A gente tem aqui o gráfico de receitas, né? Um crescimento bastante significativo de receitas, né? Praticamente aí de 2019 até 2023 ela saiu aí da casa dos 700 milhões, foi para mais de 2 milhões, né? Então, 2 bilhões, né? Então, assim, teve um crescimento bastante importante. A empresa tem investido também na sua expansão, né? E os gastos dela, né, aparentemente são relativamente mais altos, né? Principalmente aí a gente observa que o lucro líquido dela não cresceu na mesma proporção, né? A gente percebe ali esses artigos, né, materiais que a empresa usa, como por exemplo prata e ouro, né, tiveram um aumento de preço muito significativo nos últimos anos, né? Olhando os resultados trimestrais, a gente tem o mesmo comportamento, né? Um crescimento aí de receitas trimestrais, mas o lucro desde 2022, que atingiu aí seu melhor resultado, ele tem ficado num patamar ali estagnado com uma leve queda. Então, esse é um ponto importante, né? Ela tem aumentado suas receitas, ela tem faturado muito mais, mas o que ela consegue converter disso em lucro, né? Cada vez é uma fatia um pouco menor. Trazendo agora a visão de fluxo de caixa da empresa, então ela teve aí um aumento, né, de 19 até 21 no seu fluxo de caixa operacional, 22 caiu um pouco, né, e já subiu um pouco de novo em 2023. Chama atenção a curva amarela, né, então o ano de 2020 e 2021 foram os valores mais negativos, né, significa que a empresa ela fez uma maior parte dos seus investimentos ali, né, e a gente tem a linha cinza, né, que é o caixa das atividades de financiamento. Então a empresa ela tem feito, né, nos últimos anos uma forte expansão da sua rede, né? E a gente vai ver mais claramente ali um pouco dessa rede um pouco mais adiante no vídeo, tá? Fique com a gente. Neste outro gráfico, a gente tem a evolução da dívida bruta da empresa, que apresentou uma leve queda, e a dívida líquida no patamar negativo. Significa que a empresa tem uma posição de caixa maior do que a sua dívida. Então, a empresa ela possui dívida no campo negativo, ou seja, ela tem sobra de caixa nesse momento. Então, é uma empresa aí que não é afetada, né, por esse cenário mais alto aí de taxas de juros, né? O valor patrimonial da empresa, que a gente tem evolução, um patrimônio crescente ao longo dos últimos anos, também é um dado positivo.
Na composição de acionistas, a gente tem 46% com os acionistas de referência da empresa, né? E 53% das ações no mercado. Aqui temos algumas informações, né, gerais da empresa, então a receita bruta de 2,8, né? A gente tem ali por produto, né? Então quase 49% são joias. Ela tem uma linha que ela chama de Life, né? Uma linha de custo um pouco mais baixo, 36%, 12% em relógios, acessórios, 2%, né? Ela tem 406 pontos de vendas, representando aí 33 mil metros quadrados de loja. É interessante, a primeira loja foi criada em 1962, né? Em 82, 20 anos depois, foi a primeira loja em shopping. E ela, em 92, ela já fez a abertura da sua fábrica em Manaus. Ou seja, um ponto interessante também é que não é uma empresa pura e simplesmente de varejo, ela tem a sua produção também. Aqui temos uma visão do mercado que a própria empresa traz. É um dado bastante interessante, né? Dentro desse mercado de joias, a Vivara ela tem 20% de market share. O segundo colocado tem somente 2%. Então, pensando no mercado, ela é o grande player ali, né? E é um mercado bastante pulverizado. Aqui temos as faixas, né, que a empresa se posiciona, né? Então aqui são as classes, né? A classe A, B, C, D e E, né? Então ela pega essa faixa entre a classe A, né, o meio da classe A e até o meio da classe C, né? Então ela tem as duas redes aí, né, a Vivare, as duas linhas, né, Vivara em si e a linha Life, que são competitivas aí dentro desse setor aí, dessa margem ali dentro do mercado como um todo. Abrindo agora um pouco mais o, o resultado por divisão, né? A gente tem as lojas Vivar em si com 67% do seu resultado, 18% das lojas Life, 0,8% em quiosques e 13,6% nas vendas digitais. Então a empresa também investindo aí na venda digital, né, pela internet, trazendo aí uma parte já relevante do seu resultado. Olhando agora a distribuição de dividendos, a gente teve aí a evolução aí do lucro nos últimos anos, né? A empresa ela começou num patamar mais baixo, né, pagando aí 0,2 de dividendos por ação, agora pagando bem próximo aí a 0,4. Mas ainda assim, em comparação ao seu preço de ação, ela tem dado um dividend yield aí entre 1 e 1,4%, que é um dividend yield proporcionalmente baixo, né? Temos que entender também que é uma empresa que está focando nesse momento na expansão da sua rede, então natural também que ela tenha um payout mais baixo. Vamos mostrar então alguns detalhes, né, divulgados na última apresentação de resultados. Aqui tem uma visão de abertura de lojas, né, então ela saiu de 390 no final do ano de 23 para 406 lojas, abrindo principalmente lojas aí com a marca Life. Então, ela investindo cada vez mais aí nessa divisão que tem um foco ali, um preço, um ticket médio um pouco mais baixo. A gente tem a distribuição das lojas pelo país, natural, né, uma concentração muito grande, né, das lojas na região sudeste, né, principalmente estado de São Paulo, que tem aí mais de 25% das lojas da Vivara. Aqui temos então uma visão, né, das duas divisões, né, as lojas Life, que tem uma receita de 100 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024, e ela teve um crescimento aí de 16,5% de vendas nas mesmas lojas, né? E as lojas Vivara, que tem aí uma receita de 385 milhões e um crescimento de 7,7%. São 261 lojas no total. Aqui temos a evolução da margem da empresa, né? É margem bruta. Houve uma queda, né, da margem em relação ao primeiro trimestre de 2023 e um grande impacto aí de questões tributárias, né?
PIS, COFINS, né, MP 1185, né, reclassificações, deduções, crédito presumido. Então, são basicamente questões de recolhimento de imposto que prejudicaram um pouco a margem da empresa aí na comparação desse ano com. Nesse gráfico a gente tem a evolução da relação preço-lucro da empresa nos últimos anos, né? Ela tem se mantido aí num patamar entre 15 e 20 vezes, né? E comparando agora a Vivara com outras empresas do varejo, claro, são empresas com características bastante diferentes, né? Ah, temos a Alpargatas, né? Renner, Arezzo, Soma e C&A, né? Nenhuma delas tem um produto semelhante ao da Vivara, mas para a gente ter uma ideia, assim, né? Por ser uma empresa de varejo com forte atuação no Brasil, né? A gente traz aqui essa comparação. O dividend yield, a Renner, né, nesse momento ali está com um dividendo mais alto, né? A Arezzo também tem um valor um pouco mais alto de dividend yield do que a Vivara nesse momento. Relação preço-lucro, a 14, né, mas a gente vê ali que o setor como um todo, né, a gente vê a Arezzo com 16, C&A com 15, Renner com 11, né, estão nesse mesmo patamar, né. A Alpargatas e o Grupo Soma, né, gerando aí alguns resultados negativos, né? Então aí perdem um pouco aí essa âncora de comparação, né? O valor da empresa por EBIT, né? A Vivara bastante próximo a Renner e a Arezzo, né? Interessante essa, apesar de serem setores tão diferentes. Relação preço por valor patrimonial, Vivara também fica numa margem intermediária. Nas margens, né, a gente observa que a Vivara ela tem um destaque ali bastante positivo, especialmente a margem EBIT, margem líquida, o ROI e o ROIC, né, são valores bem mais altos do que as outras empresas, né, acredito que em parte por vender um produto aí de um valor agregado um pouco mais alto. Trazendo aqui o gráfico da ação, né, a gente observa que a ação desde 2019 ali, né, ela fica oscilando entre 20 e 35 reais, né? Ela não tem uma tendência, né? Parece uma tendência de lateralização do preço, né? Então ela não consegue aí se valorizar, apesar dos resultados da empresa de maneira geral serem bons, né? E quando a gente faz o cálculo de valor intrínseco usando a fórmula de Graham, né, que é uma fórmula mais simples, né, para a gente fazer uma estimativa inicial, a gente observa que seu preço aí fica bem acima ainda do seu valor intrínseco. Trazendo as projeções dos analistas, né, a grande parte deles está apontando aí uma valorização da ação e com recomendação de compra para as ações da empresa. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos na ação da Vivara. Do lado positivo, a gente tem uma empresa com dívida negativa, ou seja, ela tem mais caixa que dívida, e receitas crescentes, ou seja, ela consegue colocar e obter um valor maior desse mercado que ela atua. Ela tem um grande market share, que é 10 vezes o market share do segundo colocado, então uma posição muito relevante. É um público que também é mais resiliente a crises, né? Então, dificuldades, né? Momentos ali de maior aperto financeiro, né? Essa classe A e B, né? Ela está um pouco menos sujeita a esse tipo de crise. A empresa possui margens elevadas e ela tem fabricação própria, né? Então não é somente uma empresa de varejo. Do lado negativo, dividend yield em patamar baixo, né? É um patamar ali de dividend yield que não torna ela atraente para quem pretende fazer uma carteira focada em dividendos. O preço da ação também só anda de lado, né, há algum tempo, né, então ela fica num corredor ali, não consegue ter uma tendência clara aí de subida de preço. O crescimento da receita não é acompanhado também pelo crescimento do lucro, né, que mostra aí que os custos da empresa também aumentam em margem significativa. Espero que tenham gostado do vídeo do nosso canal. Segue aqui o link para o canal, caso vocês não sejam inscritos e tenham interesse em se inscrever, e uma opção de vídeo em um dos playlists nossos que a gente tem no canal com diversas opções de ação.
E lembrando, o YouTube liberou recentemente o botão Valeu Demais para o nosso canal, então se você deseja contribuir com esse trabalho, né, fique à vontade, clicando no botão ali, ele deve abrir opções. Se não quiser contribuir, né, você contribui também compartilhando e curtindo o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.